Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência ao nosso Extensive, a gente vai falar um pouquinho de lentes intraoculares nessa aula. É um tema que cai muito em prova, tá? Mas eu já faço um disclaimer aqui para os cirurgiões de catarata, os entusiastas das lentes premium. A gente não consegue aprofundar nesse assunto nessa aula aqui, cujo foco é preparar vocês para a prova do título do CBO. A gente vai focar naquilo que cai em prova, tá? Mas até ano passado, lentes premium, lentes trifocais, foco estendido, era algo que a prova não cobrava. A gente já dava em aula, mas a prova não cobrava, mas isso caiu por terra em 2025. Foram duas questões de lentes premium, duas questões envolvendo aí conteúdos de lentes trifocais, foco estendido, então a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto nessa aula, beleza? Para começar, a gente vai falar um pouquinho dos materiais das lentes. O primeiro material que surgiu, pessoal, foi o PMMA, ou polimetil metacrilato. É um material opticamente excelente, ele tem uma ótima qualidade ótica. Porém, é um material rígido, então para a gente implantar essa lente no olho era necessário fazer ali uma incisão de 6 milímetros, o que torna a sua cirurgia muito menos eficiente, menos autoselante, mais astigmatismo. Então essas lentes foram sendo substituídas por materiais maleáveis, materiais dobráveis, que podem, né, entrar ali através de um injetor para uma incisão de 2.2, 2.4, 2.75 milímetros, tá? Existe um tipo de complicação associada ao PMMA, que é a degeneração que a gente chama de snowflake, na qual a gente tem aqui uma degeneração do polímero mesmo, que acaba assumindo esse aspecto aqui de flocos de neve, tá? Pode aparecer numa questão de prova eventualmente. Elas não foram totalmente abandonadas, alguns cirurgiões usam lentes de PMMA para fixação escleral, por exemplo, mas de um modo geral elas foram sendo substituídas por outros materiais. Um deles o acrílico hidrofóbico, que é um dos melhores materiais que a gente tem aí no mercado. Muitas das principais lentes, muitas lentes premium têm esse material acrílico hidrofóbico, que é um acrílico com baixos níveis de hidratação. Ele vem ali na caixinha da lente sem estar imerso em água, diferentemente do acrílico hidrofílico que vem imerso em água. O acrílico hidrofóbico pode sofrer também um tipo de complicação que a gente chama de glisterins. Os glisterins são esses vacúolos aqui que se formam no material, são vacúolos contendo água, uma complicação tardia, que chama atenção, acaba assustando quando você vê na lâmpada de fenda, mas geralmente não baixa a visão e geralmente não demanda o explante da lente, beleza? E embora seja típico do acrílico hidrofóbico, não é exclusivo desse material. O acrílico hidrofílico, diferentemente do acrílico hidrofóbico, ele tem altos níveis de hidratação no material. A lente vem imersa em líquido, né? Quem já implantou uma lente hidrofílica, que é uma lente mais molinha, já viu que ela vem imersa em um líquido, né? E ela pode ter uma complicação que já caiu em prova, olha só, ela pode opacificar. Opacificação das lires hidrofílicas não é algo raro, causa baixa visual importante e muitas vezes o explante dessa lente é necessário. E se você for fazer uma análise do material da lente após ela ser explantada, você vai ver que tem cálcio nessa lente. Então essa opacificação tem a ver com um processo de calcificação ali no material da lente. Reparem que não é a cápsula posterior que está opacificada, que é uma complicação muito mais comum aí, que pode acontecer em vários tipos de lente. É o próprio material da lente que opacificou. Existe ainda um quarto material que é o silicone. O silicone é um material um pouco mais frágil, então a gente tem que ter um cuidado maior na hora de manusear a lente, um cuidado maior até no YAG laser para evitar de acertar com o YAG laser na lente, porque são lentes mais frágeis. Existe um risco aumentado de uma complicação que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes, que é a síndrome de constrição capsular com as lentes de silicone, então existe uma certa predisposição. E a gente não pode implantar lentes de silicone em pacientes que têm óleo de silicone na cavidade vítrea ou que tem um risco aumentado de ser necessário você colocar um óleo de silicone na cavidade vítrea, por exemplo, um paciente que fez alguma vitrectomia. Você vai evitar as lentes de silicone porque o silicone pode aderir aqui na face posterior da lente e isso vai gerar uma baixa visual importante no paciente. Um outro detalhe sobre as lentes hidrofílicas, que eu acabei não mencionando, mas que vale dizer, pessoal, é que se você tiver o risco, a chance de precisar implantar ar ou gás na câmara anterior desse paciente, por exemplo, em um transplante de córnea endotelial, ou então ar ou gás na cavidade vítrea, por exemplo, num paciente que vai ser submetido à vitrectomia, a gente não deve implantar lentes de acrílico hidrofílico, porque elas têm um risco maior de opacificação quando tem contato com ar ou gás. Beleza?
Vamos para frente agora falar dos desenhos das lentes. As lentes podem ter borda redonda, né, e essa borda redonda, como vocês podem ver aqui nesse desenho do CBO, favorece a proliferação das células epiteliais que migram lá para a parte posterior da lente e formam a opacificação da cápsula posterior. Elas encontram uma superfície mais propícia para essa migração. Uma modificação das lentes foi o surgimento das bordas quadradas ou bordas truncadas, que acabam dificultando a migração das células epiteliais que são responsáveis aí pela opacificação da cápsula posterior. Então, basicamente, a diferença entre elas é que a borda quadrada tem menor risco de opacificação da cápsula posterior. Quanto ao número de peças, pessoal, as lentes podem ser de peça única ou de 3 peças. As lentes de 3 peças, os ápticos e a zona óptica não formam uma estrutura inteiriça, uma estrutura única. São estruturas separadas. O áptico pode ser colado ou encaixado ali na zona óptica. Inclusive, eles têm material diferente. Por exemplo, a zona óptica pode ser de acrílico hidrofóbico e o áptico de PMMA ou de prolene. Então, eles formam estruturas separadas. Uma está colada ou encaixada na outra. Acaba que as lentes de 3 peças, por não ser uma estrutura inteiriça, também dificultam um pouco a migração das células epiteliais responsáveis pela opacificação da cápsula posterior, então isso é um ponto positivo, né? Opacificam menos a cápsula posterior. Já as lentes de peça única, elas são uma estrutura inteiriça, elas são uma estrutura como se fosse um bloco único. Ápticos e zona óptica formam uma estrutura única de mesmo material, por exemplo, acrílico hidrofóbico, acrílico hidrofílico, outro tipo de material, beleza? E olha só, como é uma estrutura inteiriça, as células epiteliais migram mais facilmente, então elas estão associadas a maior opacificação da cápsula posterior. As de 3 peças são mais versáteis, então elas podem ser implantadas tanto no saco capsular quanto no sulco ciliar, por exemplo, em caso de uma ruptura de cápsula posterior. Já as lentes de peça única, por esses ápticos serem mais grossos, né, os ápticos da lente de peça única são mais grosseiros, assim, mais robustos, elas não podem ser implantadas no sulco ciliar. Elas só podem ser implantadas no saco capsular e estão ali associadas a uma maior incidência de opacidade de cápsula posterior em comparação de 3 peças que opacifica menos a cápsula posterior. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, de esfericidade e asfericidade. Pessoal, o que é aberração esférica positiva? Por exemplo, a córnea, em condições normais, tem aberração esférica positiva. O que isso significa? Que os raios da periferia convergem mais que os raios centrais, como, por exemplo, vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó. Os raios periféricos focalizam antes do que os raios centrais. Isso é aberração esférica positiva. A córnea em condições normais tem aberração esférica positiva, o cristalino em condições normais tem aberração esférica positiva. E as lentes intraoculares esféricas, que são as primeiras lentes que surgiram, as lentes mais disponíveis no SUS, elas também têm aberração esférica positiva. Então, se você implanta uma lente esférica num paciente que já tem uma aberração esférica positiva aumentada, você vai induzir um aumento da aberração esférica positiva total do sistema óptico, e isso vai implicar em menos qualidade visual. Porém, tem um tipo de paciente, como por exemplo, pacientes com aberração esférica negativa na córnea, que podem se beneficiar de lentes esféricas. Por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia refrativa hipermetrópica, como esse professor que vos fala. Minha córnea é parecida com essa daqui. Acontece uma ablação na periferia, o centro acaba encurvando, então o centro passa a convergir mais que a periferia nesses pacientes. Então, pacientes com LASIK hipermetrópico têm aberração esférica negativa na córnea e podem se beneficiar de uma lente esférica que tem aberração esférica positiva para contrabalancear essa aberração esférica negativa que eles têm na córnea. Já as lentes asféricas se comportam diferente. As asféricas podem ter aberração esférica negativa ou aberração esférica neutra, tá? Mas também são chamadas de asféricas. Vamos falar primeiro das asféricas com aberração esférica negativa. Nesse caso, pessoal, os raios centrais convergem mais do que os raios periféricos, como vocês estão vendo nessa imagem. O raio central aqui de azulzinho está convergindo mais que o raio periférico. Para que tipo de paciente que pode ser interessante uma lente asférica com aberração esférica negativa? Um paciente que, porventura, tenha uma aberração esférica positiva aumentada na córnea, como, por exemplo, um paciente em que você fez um LASIK miópico, você aplanou o centro, então o centro que já convergia menos nesse paciente passa a convergir menos ainda,
e ele pode se beneficiar, por exemplo, de uma lente asférica com aberração negativa. E existem as asféricas com aberração neutra. Nesse caso, todos os raios convergem para o mesmo ponto. Não tem essa característica dos raios periféricos ou centrais convergirem mais ou menos. Isso significa o quê? Significa máximo contraste, certo? Se todos os raios convergem para o mesmo ponto, ela vai maximizar o contraste e vai ter menos aberração do tipo coma quando descentradas. Então, essa lente aqui, se for descentrada, ela gera menos aberração coma do que uma lente com aberração esférica positiva ou aberração esférica negativa. Um detalhe sobre as lentes esféricas, pessoal, e que a gente até observa isso no SUS, né? Como essas lentes esféricas têm aberração esférica positiva e o olho normal já tem aberração esférica positiva também, acaba que esse excesso de aberração positiva pode gerar um aumento de profundidade de foco. Por quê? Como os raios periféricos convergem mais que os raios centrais, esse paciente tem mais do que um ponto focal. Então não é incomum um paciente que a gente opera no SUS e põe uma lente esférica, ele ter uma certa profundidade de foco, ele ter uma visão ali intermediária, ter uma visão de perto razoável, por causa desses múltiplos pontos focais que ele tem naturalmente aí por conta dessa aberração do sistema óptico que está um pouco aumentado, tá? Porém, ele vai ter menos qualidade visual, obviamente. E as lentes esféricas, elas têm maior incidência de opacidade de cápsula posterior quando comparada com as asféricas. Tranquilo? E já que a gente falou bastante de opacidade de cápsula posterior, vamos resumir um pouco esse assunto. A gente já falou, o desenho que causa mais opacidade, o tipo de material que causa mais opacidade, mas vamos resumir esse assunto aqui da opacificação da cápsula posterior. Né? É a complicação mais comum aí pós-cirurgia de catarata, acontece numa frequência bem grande, mas graças a Deus é facilmente resolvível, né, pessoal? É uma proliferação de células epiteliais que migram da cápsula anterior aí para a porção posterior da lente, porque como a gente sabe, na parte posterior da cápsula não existe epitélio. Então esse epitélio ele tem que migrar a partir da cápsula anterior e migrar para a região posterior. Os materiais que mais opacificam a cápsula posterior são os materiais PMMA e acrílico hidrofílico. Então o acrílico hidrofílico, além de ser um material que opacifica muito o material em si, também é um dos que mais opacifica a cápsula posterior. Quanto ao desenho, a borda redonda vai opacificar mais do que a borda quadrada, a gente já explicou o motivo, né? A borda redonda facilita a migração das células epiteliais. Quanto ao número de peças, a peça única favorece a migração das células epiteliais. Quanto à asfericidade ou esfericidade, as lentes esféricas opacificam a mais a cápsula posterior do que as asféricas. E quanto a características do paciente, pessoal, tem que pensar o seguinte, toda situação que envolve muita inflamação vai ter maior incidência de opacidade de cápsula posterior. Por exemplo, cataratas congênitas. Catarata congênita opacifica tanto a cápsula posterior que é recomendado fazer uma capsulotomia posterior de rotina no intraoperatório, porque vai opacificar a cápsula posterior em praticamente 100% dos casos, e não é fácil fazer IAG laser num bebê, né? Então a gente já faz ali a capsulotomia posterior intraoperatória. Pacientes pós-uveíte, pós-trauma por conta de inflamação também tem maior incidência de opacidade de cápsula posterior, e algumas condições genéticas, como retinose pigmentária e distrofia miotônica, também cursam com mais opacificação da cápsula posterior. Diante desses pacientes, a nossa conduta é a capsulotomia com IAG laser, pessoal. E para fazer a capsulotomia com IAG laser, a gente lança a mão de uma lente positiva de alto poder para magnificar ali as estruturas e facilitar a focalização do seu laser bem na cápsula posterior, evitando acertar a lente. E a gente pode lançar a mão de duas técnicas principais, a técnica em cruz e a técnica em espiral. De um modo geral, a gente prefere a técnica em espiral porque ela tem menor risco de deslocamento da lente, beleza? Existem alguns pacientes que a gente evita fazer capsulotomia com IAG laser, evita fazer o IAG por conta das complicações que o IAG pode causar. Né? Uma dessas complicações é a inflamação. Então, o paciente pós-IAG laser ele pode inflamar. Então, o paciente já tem uma inflamação intraocular ativa, ele está em vigência de uveíte, está com reação de câmara anterior, a gente evita fazer capsulotomia com IAG laser, a gente controla a inflamação primeiro antes de indicar o procedimento. O paciente com glaucoma não controlado também, porque é comum acontecer picos pressóricos pós-IAG laser, então se o paciente está com glaucoma não controlado, em geral a gente não indica, além do edema macular cistoide, porque o IAG laser pode ser um estímulo inflamatório que pode predispor ou pode piorar um edema macular cistoide vigente, beleza?
E as principais complicações? O pico pressórico, que geralmente acontece de 2 a 3 horas após o procedimento. Por isso, é recomendável que a gente pingue ali uma gotinha de um hipotensor de rápida ação, como por exemplo um alfa-agonista, uma brimonidina, para evitar esse pico pressórico. E existe um risco de descolamento de retina. É controverso, mas a maioria das referências coloca como um risco real o DR associado ao YAG laser, pelo risco de você inadvertidamente atingir o vítreo, ao atingir o vítreo provocar uma tração ali na região da base vítrea e isso provocar uma rotura. Beleza? Ainda sobre as lentes intraoculares, é importante a gente falar de uma outra complicação, que é a síndrome de contração capsular ou síndrome de constrição capsular. Olha só, quem já viu, não se esquece desse tipo de paciente, pessoal. O complexo da cápsula anterior com as zônulas começa a contrair, de modo que a abertura da cápsula anterior fica bem reduzida, tá? Por isso essa complicação também pode ser chamada de fimose capsular, beleza? Vamos entender um pouco mais os fatores de risco para essa complicação. O principal deles, e que sempre cai em prova, é a capsulorhexis pequena. Se você já fez uma capsulorhexis pequena, em que tem muito contato ali da cápsula anterior com a borda da lente, isso predispõe a essa contração capsular. Lentes de silicone, né, são um material maior associado a esse tipo de complicação, e presença de zonulopatias. Então, se o paciente tem uma doença nas zônulas, existe uma maior tendência da contração desse complexo que envolve a cápsula e as zonas, por exemplo, pseudesfoliação, Marfan, zonulopatias ali associadas a trauma podem predispor a essa complicação. Além de condições mais inflamatórias, como uveíte, diabetes mellitus, retinose pigmentar e distrofia miotônica. Beleza? Diante de um paciente com contração da cápsula, quais são as principais complicações possíveis? Pessoal, esse paciente vai observar glare e embaçamento visual, porque olha só, você tem uma fibrose sobre a cápsula anterior e os raios luminosos estão passando por essa fibrose. Então o paciente vai ter glare, vai ter embaçamento, e essa tração das zônulas pode inclusive provocar um deslocamento e subluxação da lente intraocular. Como que resolve? Isso já caiu em prova, pessoal, com o YAG laser na cápsula anterior. Mas não é um YAG laser feito de qualquer maneira, são incisões radiais com YAG laser, justamente para quebrar esse mecanismo de tração zonular. Você faz incisões radiais com YAG laser e quebra esse mecanismo de tração zonular. Na prova falava em incisões arqueadas, né? E estava errada a alternativa, porque são incisões radiais. Beleza? Bom, agora a gente vai entrar numa parte bem interessante da aula que até 2025 não caía, mas caiu duas questões de 2025 que são conceitos sobre lentes premium, lentes bifocais, trifocais e lentes de foco estendido. Vou começar falando sobre as bifocais e trifocais, depois vamos falar um pouquinho sobre as lentes de foco estendido, pessoal. Essas lentes podem ser refrativas ou difrativas. Nas lentes refrativas, pessoal, o que vai gerar a multifocalidade é o fato dessa lente ter anéis com diferentes poderes dióptricos. Como esses anéis têm diferentes dioptrias, diferentes poderes, isso acaba gerando diferentes pontos focais e acaba gerando multifocalidade, tá? As lentes refrativas dependem mais do diâmetro da pupila, do tamanho da pupila para gerar essa multifocalidade do que as difrativas, tá? As principais lentes bifocais e trifocais do mercado não usam mais tecnologias refrativas e sim as tecnologias difrativas, na qual o princípio gerador da multifocalidade, dos múltiplos pontos focais, é a difração. Tá? Existem degraus serrilhados aqui na superfície da lente e a luz, ao interagir com esses degraus serrilhados, sofre um princípio de interferência, que a gente vai estudar com detalhes em ótica. Mas quando a luz atinge arestas, atinge ali degraus, ela sofre interferência. E essa interferência na frente de onda acaba gerando multifocalidade. Porém, essa interferência também pode gerar interferência destrutiva, né, que acaba gerando perda de contraste também. Então, uma consequência da difração vai ser a multifocalidade, mas também a perda de contraste que acontece com essas lentes, e é por isso que a gente não utiliza essas lentes em pacientes que não tenham um olho premium, né, por causa dessa perda de contraste. Olha só, quanto mais próximos esses degraus estão entre si, maior a adição dessa lente
multifocal. Então, olha só, essa aqui é uma lente com adição de mais 4, essa com adição de mais 3, e essa em que os degraus estão bem mais largos e espaçados, de mais 1,75, beleza? E esses degraus podem sofrer um processo de apodização, que é ali uma redução gradual da sua altura do centro para a periferia, para suavizar a transição da luz entre os pontos focais e isso minimizar os fenômenos de disfotopsias, como halos, glare, que é uma das complicações inerentes a essas lentes. Beleza? E olha que interessante aqui, pessoal, isso aqui é uma lente bifocal. Veja o que acontece. Então, a luz atingiu a lente e uma parte dela focalizou aqui em amarelo dentro do olho, tá? Que é o foco para perto, e uma parte dela focalizou aqui na retina, que é o foco para longe, né? E percebam que, olha só, essa luz que focalizou dentro do olho, essa parte que focalizou dentro do olho, que é o foco para perto, acaba também atingindo a retina e causando essa confusão de imagem que vai ser responsável aí pelos fenômenos de disfotopsias que estão associados a essas lentes, beleza? Já as lentes de foco estendido, né, elas não têm 2 ou 3 pontos focais distintos, como nas bifocais e trifocais. Nas bifocais e trifocais existem pontos focais nítidos, distintos entre si, ali, ponto para longe, né, a distância, o intermediário, que é mais ou menos ali 80 centímetros ou 66 centímetros, dependendo da marca da lente, e o de perto ali por volta de 33, 40 centímetros. Beleza, são focos bem distintos. Já nas lentes de foco estendido, elas têm realmente um foco alongado, né, elas têm um foco mais contínuo, mais alongado, né, não tem essa distinção nítida dos focos, tá? Isso acaba gerando menor efeitos aí de disfotopsias, beleza? E elas podem ter tecnologia também difrativa, ou seja, baseada em interferência, ou refrativa, ou seja, baseada em poderes dióptricos diferentes ali nos anéis. Tranquilo? Bom, agora vamos ver como essas lentes se comportam no que se refere à visão de longe, visão intermediária e visão de perto. Começando com a visão de longe, pessoal. Nas lentes monofocais, toda a energia luminosa é direcionada para o foco de longe. Então elas têm máximo contraste aqui para a visão de longe, máxima qualidade visual para a visão de longe quando comparo com as EDOFs e as bifocais e trifocais. As lentes de foco estendido, elas ficam ali no meio termo, no que se refere à visão de longe. Elas têm uma certa perda em relação às monofocais, tá? Porque vai haver divisão de luz, né? Então, nem toda a energia luminosa vai estar direcionada para o foco de longe, então essas lentes vão ter uma certa perda comparada às monofocais, mas tem uma visão de longe, de um modo geral, superiores aqui às lentes bifocais e trifocais, beleza? Então as bifocais e trifocais, obviamente o paciente tem uma boa visão de longe, mas como elas dividem mais a luz, elas vão ter ali uma visão de longe, em geral, inferior às EDOFs e às monofocais. Uma outra estratégia para gerar multifocalidade, para gerar menor dependência do óculos, sem precisar de lentes premium, refrativas ou difrativas, é a monovisão, na qual a gente utiliza uma lente monofocal mesmo, só que a gente vai mexer no target refracional dessas lentes para gerar uma visão mais completa, uma visão ali um pouco mais independente para o paciente. Então, o olho dominante, a gente seta o target refracional para plano, priorizando a visão de longe, e o olho não dominante, a gente coloca um target entre menos 1,5 e menos 2,5 para priorizar a visão de perto, beleza? Então, monovisão é uma estratégia muito utilizada. Vamos ver como essas lentes se comportam agora no que se refere à visão intermediária e visão de perto. Pessoal, começando com a monofocal. Como eu disse para vocês, na monofocal tem um foco só, que é o foco de longe, então visão intermediária e perto dessas lentes vão ser muito ruins, essas lentes vão dar muita dependência do óculos. As lentes de foco estendido, qual que é o conceito, pessoal? Elas não têm um foco, não têm focos distintos, né? Longe, intermediário e perto, tem um foco mais alongado, e elas vão priorizar visão de longe e intermediário. Esse é o conceito, pessoal. EDOF dá uma certa independência do óculos, mas ela vai priorizar a visão de longe e intermediário. Quando eu falo de visão de perto, por exemplo, 40, 33 centímetros, a EDOF perde bastante, tá? Então, EDOF é a visão de longe e intermediário. Intermediário, quando a gente fala intermediário, é ali por volta de 80 até 66 centímetros, como vocês estão vendo nessa imagem. De perto, até 50 ali, ela consegue entregar alguma coisa, mas ela não gera independência do óculos como as bifocais e trifocais, beleza? Por que então que a gente usa as EDOFs?
porque elas vão ter menos halos e glare comparado às bifocais e trifocais, beleza? Mas elas geram menos independência dos óculos. As bifocais e trifocais vão priorizar muito a visão de perto. Claro, você tem o foco de longe, o foco intermediário e o foco de perto, mas tem uma visão de perto muito superior quando comparado às EDOFs e às monofocais. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma lente bifocal desse exemplo, né? Então percebam que aqui a 33 centímetros a visão está bem nítida e ali a 66 centímetros, 1 metro está ruim, né? Se fosse uma trifocal, ela teria um outro foco ali entre 66 e 80 centímetros, dependendo da marca, e também aqui o foco de perto. Mas quando eu penso em bifocal, trifocal, eu tenho que pensar que eu estou priorizando aqui a visão de perto, eu quero dar independência máxima de óculos para o meu paciente, beleza? E olha que interessante esse gráfico que mostra o MTF, ou Modulation Transfer Function, de cada uma das tecnologias. O que é o MTF, pessoal? É a capacidade que a lente tem de transmitir o contraste do objeto para a imagem. Basicamente vai refletir a qualidade da lente em transmitir o contraste, a qualidade óptica dessa lente. Percebam que aqui, ó, estou falando de 0 dioptrias, ou seja, estou falando de visão de longe. A monofocal tem um MTF muito superior às demais tecnologias, né? Só que aí esse MTF cai de forma abrupta nas demais dioptrias, porque essas lentes não transmitem o contraste ali para intermediário e para perto. Nas lentes bifocais, aqui de azul, eu tenho ali um pico de MTF, né, de transmissão de contraste para longe, e eu tenho um outro pico para perto, não tenho nada de intermediário. Na trifocal, aqui de verde, eu tenho um pico para longe, um pico para intermediário e outro pico para perto. E olha que interessante, como as trifocais dividem a luz em 3 picos, longe, intermediário e perto, o pico de perto dela é inferior à bifocal, tá? Então a bifocal tem mais qualidade para perto do que a tri, tá? Só que a tri dá mais independência de óculos por ela ter este foco intermediário. E as EDOFs, aqui de vermelho, tem um foco um pouco mais contínuo para longe, intermediário, e perto cai bastante, fica bem inferior às demais aqui para perto, beleza? Então é nítido que esse MTF, quando a gente fala de visão de longe, né, está extremamente reduzido nas lentes bifocais, trifocais e EDOF, sejam elas difrativas ou refrativas, comparado às monofocais, e obviamente isso acontece por conta da divisão de luz, né? É um trade-off entre multifocalidade, né, e independência de óculos, né, e qualidade de visão para longe. Muitos pacientes acabam ficando satisfeitos com esse trade-off, né, porque eles não se importam em perder um pouco a qualidade de visão para longe para ter essa multifocalidade. E quais são os pacientes que não podem ser candidatos aí a lentes premium, bifocais, trifocais e foco estendido, pessoal? Pacientes que já têm uma perda de contraste inerente em seus olhos por alguma patologia. Por exemplo, o paciente que tem um olho seco grave, um paciente que tem uma opacidade corneana, córneas irregulares, pacientes com maculopatias, glaucoma, ou seja, condições que já cursam com redução de contraste, a gente não quer colocar uma lente que reduz o contraste naturalmente por conta do seu mecanismo de funcionamento. Beleza? Falando agora de complicações, as principais complicações são as disfotopsias positivas, pessoal, que são aquelas percepções de halos, glare, starburst. Então, olha só, o paciente ele enxerga um certo ofuscamento, ele enxerga halos quando ele olha para a luz, enxerga esses starbursts, né, essa percepção ali, né, de como se fosse uma estrela quando ele olha para a luz. Né, isso acontece por conta dos anéis que existem nessas lentes, né? Então é algo também inerente à ótica dessas lentes, mas que muitas vezes o paciente, com um período de neuroadaptação, ele consegue tolerar e aceita muito bem esse trade-off de ter multifocalidade, de ter independência de óculos, em contrapartida ter um pouco desses sintomas. Né? Além disso, vai haver uma redução de contraste, que a gente já explicou, por conta da divisão de luz que acontece na lente, e em geral esses sintomas são piores à noite, e piores também em pacientes com pupilas maiores, beleza? Bom, olha só aqui um exemplo mostrando como é que é a visão do paciente, né? Uma visão mais ou menos assim, uma visão um pouco mais ofuscada, percebe halos, percebe starbursts, mas ele, em geral, vai se neuroadaptando com o tempo. E um plus aqui para vocês, pessoal, são as disfotopsias negativas. Então, disfotopsia positiva é quando o paciente percebe halo, percebe starburst, percebe glare, então ele está tendo fenômenos fóticos positivos ali.
Na disfotopsia negativa, ele percebe uma crescente escura no campo visual temporal. É como se ele visse essa meia-lua escurecida no campo visual temporal. Isso pode acontecer principalmente em pacientes em que foi implantada lente de acrílico de borda truncada, de alto índice de refração, e em pacientes com pupilas pequenas e deslocadas para nasal. Acontece por conta de uma intersecção dos raios de luz temporais interagindo com a borda nasal da lente, interagindo também com a cápsula anterior, gerando uma sombra na retina nasal. Tá? Isso pode ser comum no começo, após a cirurgia, mas o paciente também tende a se neuroadaptar e tende a parar de perceber essas disfotopsias negativas com o tempo, beleza? Então, um plus aí que pode aparecer numa prova para vocês. Questão de 2025. Um paciente foi submetido à cirurgia de catarata com implante de lente intraocular trifocal difrativa com material acrílico hidrofílico. Sobre o caso acima, está na alternativa correta. O material é o mais associado à formação de microvacúolos decorrentes do influxo de água na óptica da lente, denominado glistenings. Errado, tá? O acrílico hidrofóbico é o que não gosta de água e é por isso que ele vai formar o glistening, grava dessa forma, tá? Não é o acrílico hidrofílico, e sim o hidrofóbico que mais forma glistenings, embora não seja exclusivo. Esse tipo de lente melhora a sensibilidade ao contraste comparado com as lentes esféricas. Eu vou mostrar para vocês novamente o MTF. As lentes esféricas monofocais vão ter uma sensibilidade ao contraste muito maior, tá, do que as lentes multifocais difrativas, por conta da divisão de luz que tem que acontecer para gerar a multifocalidade. A distribuição da luz ocorre de forma assimétrica nos 3 focos, com um percentual maior para a visão de longe. Trouxe a alternativa para trazer esse conceito para vocês, e é verdade, pessoal. Então isso aqui é uma das lentes trifocais mais comuns que tem aí no mercado. Ela tem 88% de aproveitamento da energia luminosa, então dos 100% que atinge, 12% é perdido, e desses 88%, mais ou menos uns 40% são direcionados para o foco de longe e uns 20 e poucos por cento para o foco intermediário de perto. Então, sim, essa distribuição não é simétrica, 33% para cada foco, não. É mais para o foco de longe do que para o foco intermediário de perto. A presença de anéis difrativos na lente é determinante na ocorrência dos sintomas percebidos como disfotopsias negativas. Errado, tá? As disfotopsias positivas, né, halos, glare, starburst, que tem a ver com a difração, tá? A disfotopsia negativa, que é aquela crescente temporal, tem muito a ver com uma interação ali dos raios luminosos temporais interagindo com a borda nasal da lente e podendo causar ali aquela meia-lua temporal no campo de visão. Então, letra C é a nossa resposta. Mais uma questão de 2025 sobre lentes premium. Sobre a escolha da lente intraocular para o seu paciente, assinale a alternativa correta. Letra A. As lentes multifocais refrativas, ao contrário das difrativas, não apresentam diminuição da função de transferência modular e, portanto, podem ser utilizadas em pacientes com glaucoma. Errado, pessoal. Tanto as difrativas quanto as refrativas vão ter algum grau de redução de contraste, vão ter algum grau de redução na transferência do contraste do objeto para a imagem, que é o que o MTF vai medir, tá? Então a lente monofocal sempre vai transferir mais contraste do que a lente multifocal ou foco estendido. Então não devem ser utilizados em pacientes com glaucoma de forma ideal, tá? Letra B. A estratégia de monovisão é capaz de reduzir a dependência do óculos pelo emprego de lentes monofocais com refração alva próxima do plano em um dos olhos e miópica no outro olho. Exatamente, a monovisão a gente pega o olho dominante, seta para plano, olho não dominante, entre menos 1,5 a menos 2,5, dependendo se você estiver querendo priorizar mais um foco bem próximo, aí você vai colocar menos 2,5, se você quiser um foco não tão próximo ali, um menos 2, então vai variar, vai depender da estratégia do cirurgião, mas sim é uma estratégia para reduzir a dependência do óculos. C. As lentes de foco estendido apresentam excelente visão para distância de leitura a 20 centímetros, o que a faz ideal para pacientes brevilíneos. Errado, né? Eu falei para vocês que quando eu falo de EDOF, eu estou priorizando visão de longe e intermediário. Perto, ela não gera independência de óculos, então 20 centímetros, então, ela não vai ter quase nenhuma função. As disfotopsias positivas, como halos ou glare, são pouco frequentes nas lentes bifocais de zona óptica reduzida, tornando-as boas opções em pacientes com diâmetro pupilar grande. Olha só que interessante, pessoal. Imagina só, o paciente tem dois pacientes diferentes com esses dois tamanhos diferentes aqui de pupila. Coloquei uma lente dentro dos olhos desse paciente. O paciente com pupila grande,
ele vai ter aqui ó, uma parte dos raios luminosos atingindo aqui a borda da zona óptica da lente. E isso predispõe bastante aos fenômenos de disfotopsia, exalos e glare. Então, são fenômenos mais comuns em pacientes com diâmetro pupilar grande. Então, nesse paciente, você não deve de forma alguma usar a zona óptica reduzida, porque vai haver ali uma parte dos raios luminosos passando por fora da zona óptica e isso vai causar fenômenos de disfotopsia, tá? Então, a resposta correta é a letra B, que fala da monovisão. Bom, agora vamos falar um pouquinho das lentes tóricas, pessoal. Lente tórica, hoje em dia, a gente utiliza muito na nossa prática, né? Ainda mais na era das lentes premium, das lentes EDOF, lentes trifocais, que são lentes que toleram um pouco astigmatismo residual pós-operatório. Então, hoje em dia, a gente tem que corrigir mesmo baixos astigmatismos. Mas para a prova, pessoal, a gente vai lembrar o conceito que as lentes tóricas servem para corrigir astigmatismos corneanos regulares a partir de 0,75 dioptrias. Isso é o que cai na sua prova. Se for um astigmatismo não corneano, a gente vai lançar a mão de lente tórica? Não. Se for um astigmatismo irregular, a gente vai lançar a mão de lente tórica? Não. Se for um astigmatismo baixo, a gente vai lançar a mão de lente tórica? Não. Isso para a prova, tá? Mas na prática, a gente pode lançar a mão de lentes tóricas para corrigir alguns tipos de ceratocone, por exemplo, dependendo ali se você conseguir encontrar, né, um eixo confiável, uma reprodutibilidade boa entre os exames do paciente, dá para implantar lente tórica. Mesmo nos baixos astigmatismos, a gente tem precisado de usar a lente tórica em muitos pacientes para minimizar aí o astigmatismo residual pós-operatório, tá? Mas na prova, astigmatismo corneano regular a partir de 0,75 dioptrias. E quando a gente vai ali calcular a lente tórica do nosso paciente, a gente vai preencher o eixo mais curvo, o eixo mais plano, o poder do eixo mais curvo e o poder do eixo mais plano, a posição da sua incisão, o astigmatismo induzido, tudo isso você vai preencher e aí, né, a calculadora vai te dar ali um meridiano de implante da LIO. Mas, na sua prova e na prática é assim, né, uma aproximação muito boa é você saber que você vai ter que implantar, né, as marcas da lente, as marcas de toricidade da lente alinhadas com o meridiano mais curvo da córnea, tá? Isso já caiu na prova. Caiu aqui essa lente tórica nessa posição, com essas marquinhas alinhadas aqui praticamente, né, no meridiano aqui de 90 graus, e perguntou qual que era a topografia do paciente, para você marcar que era essa topografia aqui, porque você tem que saber que as marcas da toricidade estão alinhadas com o meridiano mais curvo da córnea, beleza? E outro conceito importante que a gente precisa saber, pessoal, quando a gente faz uma incisão na córnea, a gente aplana o meridiano da incisão, por isso que a gente coloca aqui a posição da nossa incisão e o astigmatismo induzido, porque a gente aplana o meridiano da incisão e a gente encurva o meridiano a 90 graus de onde a gente está fazendo a incisão, beleza? Preenchi todos esses dados, a calculadora vai me falar aqui a posição de implante da lente, a toricidade da lente, mas grave a informação de que, de modo geral, as marcas da toricidade estão alinhadas com o meridiano mais curvo da córnea. Antes da cirurgia, a gente tem que fazer ali a marcação do nosso paciente. A gente faz a marcação do paciente com ele sentado, tá? A gente pode utilizar aqui, por exemplo, um marcador de pêndulo, em que esse pêndulo que existe aqui na porção posterior do marcador garante que ele esteja na posição adequada. A gente pode lançar a mão desse marcador que tem uma bolha de ar, que é você mantém essa bolha de ar aqui no centro para manter o marcador alinhado, e a gente faz a marcação do 0,180 com o paciente sentado. Por que sentado, Bernardo? Porque em decúbito acontece até 15 graus de ciclotorção. E 15 graus de ciclotorção, pessoal, causaria uma grande perda na correção do seu astigmatismo. Outra forma de marcar também na lâmpada de fenda. A gente pode marcar na lâmpada de fenda, a gente coloca ali um feixe horizontal bem fininho na lâmpada de fenda e faz a marcação ali do meridiano de 0 e 180. Beleza? Próximo passo é no intraoperatório a gente utilizar aqui um transferidor para fazer a marcação do meridiano de implante da LIO. Então vamos supor lá que a LIO tórica, que a calculadora me colocou lá que o implante era a 65 graus. Eu já tenho o meu 0,180 marcado antes da cirurgia, então eu vou alinhar o 0,180 do transferidor com o que eu marquei, tá? E vou lá marcar o meridiano de implante da lente, nesse caso aqui 65, tá?
Uma outra forma é utilizar os sistemas eletrônicos, como o Varian da Alcon, o Callisto da Zeiss, que aí você nem precisa fazer marcação pré-operatória, nada disso, e nem intraoperatória, é tudo eletrônico no seu microscópio, né? Você tira uma foto do olho do paciente no pré-operatório e o aparelho, ele compara, né, os vasos limbares ali da foto que você tirou com o que ele está enxergando ali no intraoperatório e já mostra para você onde está ali o 0,180, onde está ali o meridiano de implante da LIO, e você seguia por esse sistema eletrônico para poder fazer a marcação. É claro que é o melhor dos mundos, para não fazer nenhuma marcação, tal, simplifica bastante, mas é caro e pouco disponível. A principal complicação das lentes tóricas é a rotação da lente. Olha só, a lente pode rodar, então a lente estava nessa posição no primeiro dia de pós-operatório, uma semana depois ela rodou de forma considerável. E existem algumas condições que predispõem à rotação, como alta miopia, que são pacientes que têm um saco capsular maior, um olho maior, e as lentes de alta miopia são lentes mais finas, então essas lentes tendem a rodar um pouco mais. Astigmatismos a favor da regra tendem a ter maior risco de rotação da LIO. Rexes muito grande, em que você não tem uma boa coaptação da borda da cápsula com a borda da lente, podem predispor à rotação da lente. Claro, se você tiver vazamento pela incisão Seidel, pode ter um maior risco de rotação da lente e traumas no pós-operatório. Cada 1 grau que a lente roda, pessoal, a gente perde 3% na correção do astigmatismo. Então, se a lente rodar uns 10 graus, como essa daqui, a gente já perdeu 30% da correção do astigmatismo que a gente tinha se proposto a fazer. Inclusive, se ela rodar mais que 33 graus, a gente perde totalmente a correção do astigmatismo e pode até aumentar o astigmatismo do paciente. Quando que a gente considera entrar e intervir para rodar essa lente para a posição novamente? Se você tiver uma acuidade visual insatisfatória, né? Então tem que analisar caso a caso. Se o paciente estiver com um astigmatismo residual insatisfatório, com queixas, aí você vai considerar rodar. Para você evitar a rotação, uma das boas práticas é você remover todo o viscoelástico abaixo da lente. É uma coisa que os cirurgiões menos experientes têm receio em fazer, mas a gente remove todo o viscoelástico para que a cápsula grude mesmo na parte posterior da lente e evite essa rotação. E a gente só vai reposicionar se tiver astigmatismo insatisfatório, se tiver queixas por parte do nosso paciente. Qual dos pacientes com catarata apresenta a melhor indicação para a lente tórica? Letra A, astigmatismo de 3 pós-ceratotomia radial com cerato de 38/35 e córnea irregular. Então aqui não tem uma indicação muito boa para a lente tórica porque ele já falou para a gente que é uma córnea irregular, beleza? Letra B, astigmatismo de 2,5 com cerato de 44/41,5 e córnea regular. Então, esse é o paciente com bom candidato. Ele tem um astigmatismo de 2,5, um astigmatismo considerável. Esse astigmatismo ele é corneano, porque ele tem ali 44/41,5 na córnea e a córnea é irregular. Beleza. C, um astigmatismo de 2 dioptrias cilíndricas, porém com cerato de 43/43, ou seja, não é um astigmatismo corneano. Então, esse não tem indicação. E D, astigmatismo de meio, com cerato de 42,5/42 e córnea regular, então astigmatismo pequeno. Para a prova, a gente não indicaria uma lente tórica nesse paciente, mas na prática a gente colocaria na calculadora e ia ver qual que é o astigmatismo esperado no pós-operatório para poder tomar essa decisão. Beleza? Então, gabarito letra B. E para fechar, pessoal, as lentes fásicas. Lentes fásicas são lentes que a gente implanta, de um modo geral, em pacientes com cristalino. O objetivo, por isso lente fáscica, o objetivo aqui não é substituir o cristalino, e sim corrigir altas ametropias, como por exemplo miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então são lentes que a gente indica quando o paciente, por exemplo, não pode fazer um excimer laser, não pode fazer uma cirurgia refrativa corneana, porque ele tem, por exemplo, uma córnea irregular, ele tem uma córnea com algum tipo de fragilidade, ou ele tem uma ametropia tão grande, mas tão grande que excede a capacidade de tratamento do laser, a gente pode indicar uma lente fáscica para corrigir essas altas ametropias. E essa lente pode ser de suporte angular, de suporte iriano ou de câmara posterior. A de suporte angular, ela tem esses braços, né, esses braços mais planos aqui, que vão se apoiar justamente no ângulo da câmara anterior. Imagina só que coisa meio drástica, né? Uma lente tocando no ângulo, né? Essas lentes foram caindo em desuso porque elas causavam muita irite, trabeculite, ifema, perda endotelial. Então, o posicionamento ali no ângulo acabou inviabilizando que essas lentes continuassem sendo implantadas em grande quantidade. Então, praticamente fora do mercado. As de suporte iriano e a de câmara posterior são bastante utilizadas. A de suporte iriano, elas têm essas garrinhas aqui nessas duas alças, então elas têm garrinhas aqui
que vão prender, a gente vai prender essas garrinhas na íris do paciente, beleza? E um detalhe interessante das lentes de suporte iriano é que elas podem também ser utilizadas na afasia. Então, embora elas chamem lentes fásicas, né, elas foram concebidas para corrigir altas ametropias, mas descobriu-se que essas lentes de suporte iriano em pacientes afásicos que não tinham suporte ali para você implantar uma lente no saco ou no sulco, você colocar uma lente de câmara anterior de suporte iriano, esses pacientes vão muito bem, então ela pode ser sim usada na afasia. E uma das complicações possíveis é a perda endotelial, por ela estar ali próxima do endotélio da córnea, está na câmara anterior, então a gente tem que avaliar muito bem a profundidade de câmara nesses pacientes antes de indicar uma lente de suporte iriano. Nessas duas lentes, pessoal, de suporte angular ou de suporte iriano, fazer uma iridotomia é obrigatório. Imagina, você tem uma lente na frente da pupila, bloqueando qualquer passagem do humor aquoso da câmara posterior para a câmara anterior. Então, se você não fizer uma iridotomia, você vai causar um bloqueio pupilar no seu paciente. Então, tem que fazer iridotomia, é obrigatório, isso já cai em prova. Já as lentes de câmara posterior, lentes fásicas de câmara posterior, elas são implantadas entre a íris e o cristalino, né? São implantadas ali entre a íris e o cristalino. E elas têm esse orifício central que permitem a melhor oxigenação do cristalino, reduzindo o risco desse paciente de desenvolver catarata, que era uma das complicações ali mais possíveis para esses pacientes. Então esse orifício central serve para a maior oxigenação do cristalino e também para permitir um fluxo do humor aquoso da câmara posterior para a câmara anterior. Então, no caso das lios fásicas de câmara posterior, por elas terem esse orifício central, não é necessário iridotomia nesses casos. Beleza? E a complicação mais temida aqui, que vai acontecer num percentual não grande, mas também não desprezível dos pacientes, é catarata, por elas estarem muito próximas ali do cristalino. Bom, pessoal, aula densa, aula profunda, mas a gente precisou aprofundar um pouco mais pelos novos conceitos que o CBO cobrou em 2025. Espero que vocês tenham gostado. Tirem as dúvidas, façam as questões. Um abraço e até a próxima.